Boa noite a todos. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 38. Livro de Isaías, capítulo 38. A partir do verso 9, verso 9, que diz assim: Cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente, de ser restabelecido. Eu disse, em pleno vigor dos meus dias, hei de entrar nas portas do além. Roubado estou no resto dos meus anos. Eu disse, já não verei o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor. Tu, como tecelão, me cortarás a vida da ordidura. Do dia para a noite darás cabo de mim. Espero com paciência até de madrugada, mas ele, como leão, me quebrou todos os ossos. Do dia para a noite darás cabo de mim. Como andorinha ou grou, assim eu chilreava e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido, responde tu por mim. Que direi? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois desta amargura da minha alma. Senhor, por que estás, ou por estas disposições, tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura a minha saúde e faze-me viver. Eis que foi para mim, ou para a minha paz, que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma, e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não pode te louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem a cova. Os vivos, somente os vivos. Estes te louvam como hoje eu faço. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida, na casa do Senhor. Amém. Ezequias, rei de Judá, teve uma doença gravíssima. O profeta disse para ele: arruma tua casa, porque certamente morrerás. Mas ele foi ao encontro daquele que poderia ajudar, do Senhor. E ele orou com instância, ele orou com insistência. E ele recebeu do Senhor o pedido que ele tinha feito. Ele disse: Senhor, preciso que o Senhor me cure. E o Senhor disse para o profeta que estava saindo: volta lá e diga para ele que eu ouvi a oração dele e que ele terá mais 15 anos. O profeta disse essas palavras para ele e ele disse: foi para a minha paz que eu tive grande amargura. De fato, as dificuldades da vida sempre nos levam e devem nos levar para perto do Senhor. Você veio nesta noite aqui para cultuar a Deus. E o texto diz: os vivos, somente os vivos, esses te louvam como eu faço. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo os instrumentos de corda, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida, na casa do Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez. Esta é a casa do Senhor. E o convite dessa noite é: você que está vivo, você que foi salvo por Cristo Jesus, que você possa cantar louvores a Ele, de todo o teu coração. Eles vão usar os instrumentos de corda e os outros instrumentos, sua voz.
E você também daí pode cantar louvores ao Senhor, porque Ele veio salvar todo aquele que tem o seu coração voltado para Ele. Que nessa noite você possa fazer isso, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Agradeço, Senhor, por esta noite, pela vida desses meus irmãos. E peço que o Senhor os visite. Aquilo que vieram buscar nessa noite, que encontre. Mas também o louvor que vieram dar ao Senhor. Que façam isso de todo o coração. Ajuda-nos, ó Deus. Nós temos muitas dificuldades. O nosso pecado sempre está à nossa porta. Ó Deus, nós precisamos da Tua ajuda. Perdoa, Deus, a nossa iniquidade. Nos faz cantar, ó Deus, com intrepidez. Aquele que nos salvou, nos deu vida. Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, as nossas vidas assim. Em nome de Jesus, Teu nome. Amém. Amém. Deus abençoe. Pelo Teu louvor. Boa noite. Vamos ficar em pé? Tem uma frase que fala assim: já que a gente já sabe o resultado final, aproveite a jornada. Você já sabe o resultado final da tua vida? Tá fraco esse amém? Você já sabe o resultado final da tua vida? Amém. Amém. Essa música fala que a gente é mais que vencedores. Então vamos aproveitar essa jornada da melhor forma possível, junto com o Senhor, junto com os irmãos. Amém? Viva bem, viva alegre, viva leve, mesmo no meio das dificuldades, porque a gente é mais que vencedor nele. Nem um só plano, Senhor, nem saia de si.
porque fomos comprados com o sangue de Jesus e temos essa marca. Ninguém tirará de nós. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem dado. Obrigado pela fé em Cristo Jesus. E pedimos a misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Essa última música, ela fala que o nome de Jesus, ele é lindo, ele é maravilhoso e por final ele fala que ele é poderoso. E eu fico pensando muitas vezes quantas pessoas estão em busca de sentido para a vida, de solução para a alma, e a gente tem bem na nossa frente, na nossa mão, através da palavra de Deus, a resposta para tudo isso, que é o nome de Jesus. A gente tem vivido isso, como a gente muitas vezes fala, né? Qual que é o sentido que o nome de Jesus tem na tua vida? Não só pelo que ele fez, mas pelo que ele ainda faz, dia após dia, pelo que ele ainda vai falar, vai fazer na nossa vida. Que a gente possa estar vivendo o nome de Jesus na verdadeira essência, na verdadeira simplicidade e sinceridade do nosso coração. Para que a nossa jornada, que a gente já sabe o destino final, para que ela possa valer a pena dia após dia. Que assim a gente possa viver uma vida intensa pelo nome de Jesus. Amém. Deus Altíssimo.
ao longo da história, Pai, ao longo da história de cada pessoa que está aqui nessa igreja, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor cumpre os teus propósitos na nossa vida, Deus. Muitas vezes não entendemos, Pai, mas sabemos que o Senhor tem apenas o melhor para nós, Deus. Quero te pedir, Pai, que a gente possa entender e viver o significado do nome Jesus todos os dias da nossa vida, Pai. Que a gente possa ser cristãos genuínos, Deus, sinceros, Pai. Vivendo em amor com os irmãos, Deus, com a tua igreja, Pai, e principalmente com o Senhor, Deus. O Senhor fale conosco nessa noite, Deus. Esteja abençoando o Alex que vai trazer a palavra, Pai. O Senhor use muito a vida dele, Deus. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, amados. Tudo bem com vocês? O povo está em casa bem, não nos assistindo, mas participando desse momento de adoração ao nosso Deus. Como nós já cantamos, né? Como é maravilhoso o nosso Deus e como é maravilhoso poder estar na casa de Deus, na presença do nosso Deus, ter acesso ao nosso Deus, porque o véu se rasgou. E nesse momento que nós já confessamos, né, através dos cânticos, que nós temos acesso ao nosso Deus, porque o véu já se rasgou, Cristo, com o seu sangue e sua obra de expiação, ele já conquistou e se apresenta perante Deus para interceder. Né, e uma intercessão de um sumo sacerdote superior a qualquer explicação ou exemplo humano. Infalível, maravilhoso. É nesse momento que nós fazemos aquele momento de oração. Momento de oração, né? Para dar ênfase, não é erro de português, para dar ênfase. Nós temos vários pedidos. Nós temos no WhatsApp vários pedidos que os irmãos colocam de intercessão. Nós temos o livro de oração que estava na porta com as irmãs. Vários pedidos de oração. Nós temos também um presbítero que está também ali passando por enfermidade, lutando com o Covid, está se recuperando, graças a Deus. Temos o Edson, pai do Luan, meu cunhado, que também está também com alguns sintomas fortes, com algumas complicações, precisa das nossas orações, e outros irmãos, não só com o Covid, mas com outras lutas, outras batalhas, outras guerras, guerras particulares, guerras às vezes do coração, guerras familiares, guerras profissionais. Eu não sei qual batalha, mas nós temos batalhas diárias. E é nesse momento que nós clamamos como igreja, como corpo do Senhor, como família de Cristo, como povo escolhido e propriedade de Deus, nós colocamos as nossas lutas na presença dEle, os nossos projetos na presença dEle, e cremos que Ele escuta, cremos que Ele trabalha e que Ele responde às nossas orações. Se você crê nisso, fique em pé. Vamos orar, está em casa também. Coloque na presença de Deus mais uma vez o que nós mais precisamos ser resolvido. Feche seus olhos. Pai querido, nós te agradecemos, Deus, por esse dia do Senhor, onde já tivemos um momento maravilhoso de manhã, estarmos falando, ouvindo, estudando tua palavra, onde durante o dia nós passamos com a família, com amigos, em comunhão e descanso, mas aqui nessa noite, Pai, e que estão em casa também, nós colocamos na Sua presença mais uma vez tudo aquilo que precisamos resolver e que não conseguimos, tudo aquilo que parece um exército inimigo gigantesco, que nós não temos forças, mas o Senhor é o Senhor dos exércitos. O Senhor rompe toda a barreira, trabalha, restaura, cura, transforma. O Senhor é Deus. Pai, nós colocamos todos esses pedidos na Sua presença, Deus. E cremos que o Senhor está ouvindo. Cremos que o Senhor responde. Deus, então responda, Pai, as nossas orações como povo do Senhor. Para que possamos também, além das bênçãos, testemunhar grandes coisas o Senhor faz no meio do povo. Nós agradecemos e nós pedimos ao Pai, em nome santo de Jesus.
Amém. Poder sentar, amados. Abra a palavra do Senhor, lá no livro de Salmos, 46. Livro de Salmos 46, os Salmos dos filhos de Corá, os coraitas, um salmo muito conhecido, um salmo que está dentro do contexto, até do texto que o pastor Maurício já leu nessa noite, do rei Ezequias. Nós vamos falar um pouquinho desse contexto e de algumas lições que nós podemos aprender aqui nesse texto. Amém? Encontraram? Diz assim a palavra do Senhor em todo o salmo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Amados, o nosso salmo, ele é muito significativo. Mas antes de nós falarmos um pouco sobre esse salmo, eu queria fazer para vocês aqui uma pergunta. Na verdade, são duas. Quando as coisas apertam, quando as coisas estão dando errado, quando as dificuldades surgem, quando o medo aparece, qual é a nossa primeira reação? Nas dificuldades, qual é a nossa atitude? Bem, partindo da ideia, e acho que você deve ter respondido no seu coração, eu vou buscar o Senhor, vem a segunda pergunta. Seja sincero com você mesmo. Quando surge uma dificuldade, você primeiro busca a Deus? Ou tenta resolver tudo? Quando não dá conta, aí você corre atrás de Deus. Esse nosso texto, ele responde essas duas perguntas. Ela responde essa pergunta no meio de que quando buscamos a Deus ou não buscamos a Deus corretamente. Bem, o texto, no nosso cabeçalho, diz assim: ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, que é um cântico. Bem, os coraitas, os filhos de Corá, eles foram os que escreveram esses salmos. Então é importante a gente saber quem são eles. Apesar de Corá ter tido uma vida, em um momento da sua vida, uma rebeldia e pagou caro por isso, os filhos dele, a sua geração, sua descendência, serviram ao Senhor. E algumas funções específicas eles tinham no meio do povo. Parte deles, em momento da história, eram os porteiros do templo, do tabernáculo do Senhor. Eles serviam no templo. E em algum momento também eles eram levitas. Eles eram responsáveis por ministrar na casa do Senhor os cânticos de adoração, os cânticos de reflexão, a adoração ao nosso Deus. Por isso que ele destaca aqui, em voz de soprano, ou seja, um cântico, uma música, uma adoração. Eram músicos que tinham a função de ministrar, como os nossos músicos agora ministraram.
tão belamente sobre a grandeza, a beleza do nosso Senhor Jesus. E ele escreve esse salmo, trazendo alguns princípios por meio da música, ou algumas lições por meio da música, que nos faz refletir um pouco sobre a nossa vida com Deus e a nossa reação no meio das dificuldades. Bem, o contexto em que foi escrito, os historiadores, os teólogos, eles colocam algumas possibilidades. Duas grandes possibilidades. No tempo do rei Josafá, onde exércitos inimigos foram lutar contra o rei Josafá, e o rei Josafá teve muito medo, e ele buscou no Senhor. O exército inimigo era muito grande, ele clamou por socorro, e Deus respondeu. Sabe como Deus respondeu? Deus fez cair uma confusão nos exércitos inimigos, que eles se confundiram tanto que se mataram, se destruíram, sendo que o povo do Senhor não precisou levantar uma espada, e a guerra acabou. O segundo contexto é o contexto que o rei Ezequias é o que é o mais usado, é quando o rei Ezequias, rei de Jerusalém, rei de Judá, estava sofrendo grandes ataques. A Síria, com o rei Senaqueribe, fez uma campanha e cercou Jerusalém para destruir, para exterminar. A Síria já havia levado o reino do norte, a Síria já havia destruído Samaria. Anos depois ele vem contra Jerusalém, a cidade, porque as cidades vizinhas já haviam sido conquistadas. Agora ele monta um sítio, uma guerra contra a cidade. E nessa cidade, que é cercada, a guerra estava praticamente perdida. O exército assírio era muito maior, muito mais forte. O rei da Síria zombava do Deus de Israel. O rei da Síria zombava do rei Ezequias. Ezequias, até no primeiro momento, ele tentou construir laços diplomáticos, pagando altos impostos. Mas através do profeta Isaías, Deus falou com o rei Ezequias para confiar, para buscar. Ele buscou o Senhor. O Senhor deu a vitória. Numa noite de tensa, de oração, o anjo do Senhor desceu e matou, numa só espadada, 158.000 homens. E quando amanheceu o dia, o exército da Síria tinha sido destruído. Cadáveres haviam sobrado. E Deus havia libertado Jerusalém da perseguição. E os filhos de Corá, dentro desse contexto, ou do contexto de uma guerra parecida, mas no contexto de uma batalha, escreve esse salmo, falando de livramento, de libertação, da ação de Deus, do poder de Deus, da presença de Deus agindo a favor do seu povo. Então, nesse texto, eu gostaria de trazer algumas lições dos filhos de Corá, algumas lições da história do povo do Senhor, para que possamos aprender a confiar em Deus quando o inimigo se instala ao nosso redor. E para responder a minha pergunta, quando o inimigo está ao nosso redor, contra nós, qual é a nossa reação? Batalhar sozinho? Ou buscar em Deus? Bem, lê comigo ali o verso 1 ao verso 3. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem, no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Bem, os filhos de Corá nos traz a primeira lição, que é aprender, que é conseguir olhar, ver ou descansar na pessoa do nosso Deus.
nós temos que aprender a descansar em Deus, olhando e reconhecendo quem Deus é. Segundo, é a nossa fortaleza. Terceiro, socorro sempre presente. Vamos pensar no tempo de guerra. A cidade de Jerusalém, ou qualquer outra cidade grande como Jerusalém, ela tinha uma estrutura fantástica. O grande centro, a grande estrutura comercial, onde as pessoas moravam, onde tinha o templo, o tabernáculo, a grande estrutura, se chamava fortaleza. Por que fortaleza? Porque dentro ou ao redor desse grande centro havia muralhas. Era uma cidade fortificada por grandes muros. Nesses muros tinham fosso, tinham pontes, tinham vigias, sentinelas, o exército no portão, tinham o exército guardando. Então, exército, homens treinados, vigias, muros, faziam o cerco dessa fortaleza. Ao redor dessa fortaleza havia ainda parte da cidade, que era o campo, parte do comércio, onde as pessoas levaram o gado, a ovelha, pastar, se alimentar, onde a agricultura acontecia, onde a vida econômica da agricultura estava acontecendo. Então, além da cidade fortaleza, existia vida urbana ao redor da fortaleza. E nesses lugares, por causa do pasto, por causa dos pastores das ovelhas, do gado, de tudo que acontecia, haviam várias cabanas. Às vezes em cavernas, às vezes construídas para que os pastores pudessem se esconder do sol, da chuva, do vento, da tempestade. Essas estruturas de proteção contra as forças da natureza, chuva e vento, eles chamavam de refúgio. Eles se refugiavam. Então, quando chovia forte, eles se escondiam. Quando o sol estava muito forte, eles se abrigavam. Quando vinha o vento, eles entravam. Mas quando aparecia uma força humana, um exército para atacar, eles não entravam no refúgio. Eles corriam para dentro das cidades, a fortaleza. E lá na fortaleza, além dos muros, o exército estava pronto para defender a batalha. Quando os salmistas falam que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro presente, ele traz a imagem no contexto das pessoas da época, essa estrutura. E quando as forças naturais tinham refúgio, um lugar onde você se escondia, se protegia contra a natureza. Mas quando vinha uma ameaça ao exército, o inimigo se colocava presente para a batalha, eles corriam para a fortaleza, para se sentir seguro, protegido, e o socorro, que era o exército, estava ali pronto para a batalha. Ele estava dizendo, trazendo como ilustração esses atributos de segurança em batalha, trazendo para a relação com o nosso Deus. Ele vai dizer, assim como nós aprendemos desde pequeno a entrar no refúgio, a estar na fortaleza e ser guardado pelo exército, assim é Deus. Deus é o nosso refúgio. Quando vem pragas naturais, tempestades, pestes, pandemias, trovões, situações naturais que nos colocam medo, ele diz, não temas. Não temas a natureza. Eu sou Deus que criou todas as coisas.
Mas quando se coloca o inimigo, seja o humano, ou o próprio Satanás, ou o pecado que quer nos destruir, ele vai dizer: calma, eu sou a fortaleza, estou sempre presente, como socorro. Só que eu sou superior, maior a uma simples cabana. Eu sou mais forte do que um simples muro. Eu sou mais valente e poderoso do que qualquer exército. Então os salmistas querem dizer para o povo daquela época: que bom que nós temos tudo isso, mas tudo isso cai. Nós temos que aprender a descansar na pessoa de Deus, porque Deus é superior, Deus é maior do que todas essas coisas. E o que isso tem a ver com você e comigo hoje? Amados, nós ainda falamos de pandemia. Nós ainda falamos de situações de guerras, como está em Israel. Nós ainda falamos períodos de seca, que altera toda a nossa economia. Em alguns momentos, chuva em excesso, de um desequilíbrio natural. Nós falamos de tantas coisas que acontecem de violência humana, acidentes, mortes, roubos, assassinatos, negócios que nós somos lesados, questões familiares, e sem falar que Satanás, como um agente do exército inimigo, quer nos destruir. Todos os dias nós nos encontramos sitiados, nós nos encontramos com tempestades que colocam medo em nosso coração, que nos escravizam com o medo de morrer, o medo de fracassar no casamento, o medo de ser um péssimo pai, uma mãe terrível, um filho rebelde, medo do futuro profissional, medo do escuro, crise do medo. Nós temos tanto medo que nos faz esconder, nos faz colocar a cabeça com círculo de avestruz, enfiar a cabeça no buraco e ficar escondido. Nós olhamos para o inimigo, para o pecado, e nós olhamos e falamos assim: nossa, eu vou me esconder, eu não aguento mais, eu estou cansado, com o coração doído, aterrorizado, sem esperança, cansado, querendo sumir, querendo desaparecer, e alguns querendo morrer. Tantos medos que o exército inimigo, que as coisas desse mundo, ou que as tempestades da vida impõem, sobrepõem sobre a nossa vida. O salmista está dizendo: calma, olhe para Deus, reconheça quem é Deus, olhe para a grandeza do nosso Deus. Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é o governador, Ele é o Rei. Se nós não tivermos consciência ou conhecimento de qual Deus nós servimos, quem é o nosso Deus, nós vamos desabar. Que Deus você tem crido? Qual é a grandeza, a extensão, o poder, a beleza, a ação do Deus que você crê? Então não devemos ter medo. Cuidadosos, sim, mas não ter medo. Não se assustar, não se esconder, a não ser quando nós nos escondemos em Deus, que é o nosso refúgio, fortaleza,
socorro presente. Então, a primeira lição que os filhos de Corá ensinam para o povo e nos ensinam é: aprenda a descansar na pessoa do nosso Deus. O nosso trabalho é descansar nele. Porque o trabalho difícil é ele quem faz. A segunda lição, verso 4 ao verso 7. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A segunda lição que ele nos dá e diz para a época e para nós hoje é aprender a olhar, verificar, reconhecer a presença de Deus. A presença de Deus. Como assim, Alex? O texto fala que a cidade do Senhor, a habitação, Jerusalém, é a cidade que Deus escolheu para habitar. Deus escolheu para estar lá. E que o rio que sai do trono de Deus corta essa cidade. Esse rio é o rio da vida. Mas se você parar para olhar e estudar a geografia da cidade, Jerusalém é um lugar que está sobre os montes. E não tem nenhum rio que corta geograficamente Jerusalém. Então, logo, ele traz aqui uma analogia da cidade de Jerusalém com a presença de Deus. Deus se fazer presente. Essa é a intenção de um rio do Senhor que sustenta, que traz alegria, que traz vida a essa cidade. Ele está falando da presença do Senhor, da grandeza, da manifestação de Deus. E a Bíblia nos traz vários ensinamentos sobre a presença de Deus. Bem, quando nós folharmos um pouco mais a Bíblia para trás, chegarmos em Gênesis, nós vemos que Deus escolheu e fez um lugar VIP para ele se manifestar com os homens. Deus criou todo mundo. Gênesis 1, 2. Deus criou todas as coisas. Céu, terra, mar, tudo que existe, Deus criou. E sendo Deus, Ele criou o homem e a mulher. E sendo Deus, Ele poderia aparecer aonde e na hora que Ele quisesse. Ele é Deus. Quem somos nós para colocar hora e lugar para Deus? Deus poderia se manifestar em qualquer hora e em qualquer lugar. Mas Deus fez diferente. De toda a criação, Ele fez um lugar VIP, chamado Jardim do Éden. E Deus estabeleceu o horário, a viração do dia. Deus aparecia no Jardim do Éden para ter uma relação com o homem e a mulher. Para viver junto, ter intimidade, ensinar, ministrar, estar um e o outro em plena comunhão. É um privilégio que Deus estava. Deus queria um lugar VIP. Éden. Deus o marca uma hora, viração do dia. E Deus tem um propósito: andar, tabernacular com as pessoas. Quando Deus chama Abraão, Deus diz: sai de Ur e vai para Canaã, a terra que eu prometi, que eu separei. Lá eu vou habitar com vocês. Lá eu vou morar. Ele escolheu na história um outro lugar VIP. E fez a promessa a Abraão, dizendo: vai lá, terra prometida, porque lá eu vou manifestar as grandes coisas do Senhor. Eu vou habitar com vocês. Jerusalém, o texto está dizendo, é mais um lugar VIP que Deus escolheu, Deus separou e habitava no meio do povo, se fazia presente, vivia, era adorado, ensinava, repreendia,
cobrava, abraçava, Deus se relacionava. E o texto fala que na batalha, Deus é o refúgio, libertação, porque Ele mora. Ele resolveu habitar em Jerusalém. E por Ele habitar em Jerusalém, a presença poderosa, santa e perfeita transformava e dava a vitória. E nós temos que aprender, como eles aprenderam, a reconhecer que Deus tem tratamento VIP, em lugares VIP, para falar e habitar e andar com o seu povo. Partindo do micro para o macro, você é um privilegiado. Você que está em casa e que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você que está aqui no templo, que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, glorifique a Deus, porque você tem um privilégio muito grande. Porque mesmo você não merecendo, sendo ruim de coração, pecador, e uns bem feios de aparência, outros mais bonitos, Deus resolveu te escolher e habitar em você. Deus resolveu te amar. Você perguntar, Alex, por que Ele resolveu amar essas pessoas? Eu não sei. Talvez se eu fosse Deus, metade eu escolhia, metade não escolhia. Mas Ele escolheu você. E Ele resolveu habitar em você. O Espírito Santo habita em você. Cristo que morreu, Ele é o seu Senhor, o seu Rei. Ele mora no seu coração. Você é a morada de Deus. Você é templo do Espírito Santo. E você é um lugar VIP que Deus escolheu para se relacionar junto com Ele e Ele com você. Ele fazer morada em você. Mas no macro, no coletivo, a igreja, que Cristo é o cabeça, a igreja invisível e às vezes a igreja militante, era um lugar VIP, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E estarei convosco até a consumação do século, até o fim. Amados, a segunda lição tem a ver com a gente aprender a olhar e reconhecer o privilégio que nós temos de ter comunhão com Deus, de ter essa presença, esse Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória, habitando em nós. Você ser morada. E Jesus disse para a mulher samaritana e para você e para mim, quem beber de mim não terá mais sede. Vai acontecer que um rio de água viva, transbordante, transformadora, vai surgir diariamente no seu coração, e eu vou preencher, eu vou sustentar, você jamais terá sede, porque eu sou o teu Deus. É a mesma verdade quando é a igreja. Nós temos falado aqui alguns domingos sobre a importância de nós, como povo do Senhor, estarmos juntos, orando, estudando, buscando a Deus como igreja viva do Senhor. Porque é um lugar VIP. Que Ele colocou pessoas VIPs para que Ele se faça presente e habite no meio do seu povo. E por Ele habitar no meio do seu povo, Ele é nosso refúgio, nossa fortaleza e socorro presente. Outra lição, do verso 8 ao verso 11, diz assim: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Ele vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se você colocar na sua mente um desses filmes que nós assistimos, filmes de guerra antiga, ou até mesmo guerra moderna, quando acaba a guerra, você vê um cenário de destruição. Nos filmes não importa nem quem venceu, quem ganhou. Fogo, destruição,
fumaça, ruínas, mortes, né? A geografia transformada, a economia destruída. Esse é o contexto que os filhos de Corá estão dizendo como terceiro ensino. Que nós devemos contemplar as vitórias magníficas que o Senhor nos dá. Nós devemos reconhecer que Deus tem lutado as batalhas que nós nem sempre vemos ou sabemos. Os filhos de Corá está dizendo para a época deles: aprendam que por força humana nós teríamos perdido a batalha. Por ação humana nós teríamos perdido a guerra. Sabe por quê? A consciência de que a vitória veio do Senhor. Mesmo que a fortaleza, a cidade fortificada, desse uma segurança por um tempo, a estratégia militar era destruidora. Uma guerra que levava meses e anos. O exército inimigo cercava a cidade, então não entrava mais alimento na cidade. Não tinha comida. O estoque da fortaleza era limitado por meses. E o exército inimigo, quando tinham águas, rios, fontes que traziam água para a fortaleza, eles cortavam, eles trancavam, eles faziam barreiras. Se vocês estudarem a história de Ezequias, ele fez uma canalização subterrânea para evitar esses tipos de problemas na guerra. Mas o inimigo, ele cercava, ele não deixava entrar mais alimento, não deixava entrar mais água, não deixava entrar mais questão médica. E lá dentro da fortaleza, por um tempo, o caos ia ser instalado. Eles começavam a brigar entre si, eles se matavam, e muitos iam tentar fugir, e morriam a guerra. E muitas guerras foram travadas e vencidas, sem precisar lutar, porque os próprios moradores da fortaleza se matavam, ou morriam de fome, ou tão fracos que não conseguiam lutar. E a lição que ele vai trazer era: olha só, olhe para fora da fortaleza. Nós aqui dentro estamos vivos, fortes, firmes, mas lá fora estão os cadáveres. O processo inverso aconteceu. Eles sitiaram. Nós não morremos. Os carros foram queimados, as lanças foram quebradas, os arcos foram destruídos, as pessoas morreram, as coisas lá fora foram destruídas, o inimigo caiu e nós não fomos abalados. A vitória veio do Senhor. A vitória surge da mão poderosa do Deus que está presente no meio do seu povo. E a lição que Ele nos traz para nós, a lição que Ele nos traz como igreja do Senhor, é de que o inimigo, ele coloca laços do passarinheiro, o inimigo coloca ciladas, e às vezes o inimigo não precisa nem agir. Às vezes nós fazemos o papel do inimigo para nos destruir. Eu gosto muito de um sociólogo, eu sempre cito ele, Thomas Robbins. Ele diz assim que o homem é o lobo do próprio homem. Ele é uma bomba relógio. O homem tem uma capacidade de se autodestruir, de se matar, de acabar com a sua saúde, de fazer um terrorismo emocional, de se afastar de Deus. O homem, se você deixar ele sozinho, eu digo homem, ser humano, ele é autodestrutivo, ele faz mal para si mesmo e para as pessoas, somando ao nosso pecado, que intensifica esse mal, a ação de Satanás, os problemas do dia a dia, as lutas naturais, as lutas causadas. Nós olhamos e pensamos que nós não vamos dar conta. Eu quero dizer para vocês que nós não damos conta. Eu quero dar a triste notícia para você que você não é forte o suficiente. Você não tem o poder suficiente. Você não tem a estrutura suficiente.
Quero dizer para você que você não consegue vencer a batalha. Você não consegue destruir a ansiedade. Você não consegue fugir do medo. Você não consegue sair das garras de Satanás. Você não consegue deixar de pecar. Você não consegue. Mas Deus, que habita em você, por meio do Espírito Santo, te ensina a ser refúgio. Ele é o refúgio, Ele é a libertação. E quando você busca nele, busca andar com Ele, Ele luta a sua batalha. A lição é: não lute sozinho, é loucura. Deixe o Senhor lutar por você. Deixe o Senhor fazer a parte mais difícil, vencer a batalha. Amados, para o povo de Israel, a experiência vivida para os filhos de Corá, esse cântico de adoração, resume em 3 palavras fortes. Primeiro, quem Deus é. Segundo, aonde Ele está. Terceiro, o que Ele pode fazer. Ele é o seu Deus. Ele habita em você e no meio do seu povo. E Ele pode todas as coisas. Então aquele medo que vai amanhã, nova semana, novo dia, aquele seu medo, aquela sua insegurança, aquela sua incerteza, descansa, meu irmão. Se refugia. Se entrega. Fala com o Senhor. Deixe Ele lutar. E para responder aquela pergunta que nós fizemos no início, quando o inimigo vem contra nós, seja qual for a situação, qual é a sua reação? Se for tentar lutar por suas próprias forças, eu vou dizer para você, você perdeu. Mas é só amanhã, você já perdeu. Mas você buscar primeiro em Deus, crer nele, crer que Ele está em você, crer que Ele habita no meio do seu povo, crer que Ele faz grandes coisas, crer que Ele é o Senhor dos exércitos. A luta é dele. Você só participa e vai contemplar as grandezas de Deus. Das guerras que você vê, das guerras que você sabe que existe, das guerras que você participa, Ele dá a vitória. E tem muitas vitórias que você já recebeu, que você nem sabia que era guerra. E que Ele já resolveu, antes mesmo do inimigo acampar na sua porta. Nós chamamos isso de livramento. Graça de Deus, proteção de Deus, ação de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque Ele habita. Ele se faz presente. Que esse cântico dos filhos de Corá seja uma realidade na nossa vida. Não temos. Deus é o Senhor. Ele habita no meio do seu povo. Ele quebra a lança, as armas de todos os inimigos que vêm contra Deus e seu povo. Esse é o seu Deus. Ele é o nosso Deus, porque nós somos comprados como povo de Deus, pelo sangue, pela presença, pela obra do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar em pé mais uma vez? Vamos falar do louvor? Olha o pastor aqui à frente também. Vamos orar. Nós já oramos no começo. Nós já oramos no começo para os pedidos de oração. E vamos orar mais uma vez. Já que falamos tanto sobre guerra, nós vamos orar. O pastor vai dar a bênção, como nosso pastor. Depois o louvor vai cantar mais um cântico. Após a música,
dos nossos coraitas aqui, dos nossos levitas, após a música que ele cantar, né, está encerrado. Né? Fazer diferente, tá, pastor? Vamos dar a bênção antes da música, tá? Eu estou aqui protocolando, o pastor é ele, né? Nós vamos orar. Depois o pastor dá a bênção, depois nós cantamos e que Deus abençoe mais uma semana. Feche seus olhos. Pai querido, nós te damos graça. Nós te agradecemos mais uma vez, porque a tua palavra nos ensina a termos fé, a olharmos para o Senhor, a confiarmos no Senhor, a andarmos na sua presença, a nos entregarmos ao Senhor, porque o Senhor nos amou, o Senhor nos chama, o Senhor nos resgata, o Senhor coloca a tua presença, que é o Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque somos do Senhor, o Senhor habita aqui como igreja do Senhor. E nós colocamos, ó Pai, de novo, Pai, as batalhas. Não que o Senhor precise saber repetir essas palavras, mas nós queremos confessar, mostrar a nossa fé, a nossa confiança de que cremos no Senhor, cremos na sua presença, cremos na sua ação poderosa de livramento. E obrigado, Deus, por ser o nosso Deus e nos escolher. Nós te agradecemos, Deus. Pedimos que vá à nossa frente amanhã, vá na nossa batalha, nos dê o livramento, nos dê a graça, nos dê o ensinamento que precisamos ter da parte do Senhor. E possamos cantar hinos de louvores, testemunhando, cantando, falando sobre as grandes coisas que o Senhor tem feito no meio do teu povo e em nossas vidas. Amém. Nos abençoa, Deus. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês e com toda a igreja do Senhor que está espalhada por toda esta terra, hoje e para sempre. Amém.